Saúde emocional na gestação. Esse é o foco da nossa conversa hoje no programa, mas a gente sabe que é preciso que a gestante e a família estejam amparados de forma completa. Saúde física também precisa estar bem cuidada, afinal não é só a mãe, mas é um bebê que está se formando. A saúde emocional, fundamental para que isso seja enfrentado da melhor forma possível, os desafios sejam resolvidos, as alegrias sejam aproveitadas e também a saúde espiritual, que também garante a essa família o preparo para conduzir essa criança na educação, nos caminhos que ela vai seguir durante a vida. E hoje no programa nós estamos falando sobre estes tópicos. E agora a gente vai falar sobre os aprendizados, porque a mulher, nesse período, vamos conversando com o doutor, é um período em que a mulher se dispõe a melhorar a sua saúde, a deixar hábitos para trás, a fazer coisas diferentes. A gestação tem essa capacidade de fazer a mulher renovar os seus hábitos para que ela se comporte melhor do ponto de vista da saúde? Sim. É muito frequente na rotina de pré-natal, no segmento da gestante, no pré-natal, que ela repense alguns conceitos do seu dia a dia. Conceitos alimentares, os hábitos, o pensamento, os vícios, eventualmente, que ela tinha contato. E isso é uma coisa que frequentemente nós vemos durante a sequência de pré-natal, durante o segmento de pré-natal. E o senhor percebe que a mulher consegue estender isso para depois, quando a criança nasce também? A própria amamentação e depois dos cuidados, a mulher consegue deixar para a vida esses bons hábitos? Criam-se responsabilidades. Eu acho que durante esse processo, essa aprendizagem que a gestante ela se vê compulsoriamente, né, submetida, faz com que ela reveja, né, a sua vida. E geralmente acompanha ela durante toda a sua vida. Afinal, filho é para sempre, né? Então não adianta se cuidar só quando está nascendo e depois você relaxar, não adianta. Do ponto de vista emocional, a gente se sente mais forte depois que a gente tem filho. Não sei o que acontece com a gente, mas do ponto de vista de uma psicóloga, como é que vocês interpretam essa mudança emocional da mulher após ter um filho? O que a gente muda? A gravidez traz uma potência mesmo, né? Assim, de reprodução, de lugar no mundo. Por um lado, uma responsabilidade que ela sabe que vai ter que assumir, mas sentir-se capaz de ocupar esse papel faz com que ela realmente perceba o valor que ela pode ter diante do filho e diante dela mesma, na verdade, né? E diante das pessoas. É claro que a gravidez ela faz com que aquela gestação faz com que ela se sinta muito renovada, né? E uma força muito grande que faz com que ela cresça nos valores e diante da família, a confirmação da família, né? De que ela é especial, de que aquilo está trazendo uma alegria para todo mundo, né? E a própria forma de começar a encarar os problemas do mundo, mas não é esse mundo que eu quero deixar para o meu filho, então de começar a se preocupar mais em ajudar também, são sentimentos que costumam aparecer mais nessa fase, são aprendizados que acabam ajudando a sociedade também de alguma forma, não é? Sim, sim. Isso que o doutor estava falando, né, de que ela deixa vícios para trás. É muito comum a gente ver mulheres que são fumantes e que tomam a decisão de parar de fumar, que têm alguns valores, que têm algumas propostas para ela mesma no casamento e que ela realmente investe mais para que imagine que essa criança vai ser bem recebida e que vai ter uma boa educação, principalmente um bom ambiente familiar. Doutor, do ponto de vista físico, o corpo da mulher se recupera naturalmente da gestação, do parto? Que tipo de atenção a mulher precisa ter nesse período? Em primeiro lugar, uma boa assistência. O segmento pré-natal ele é essencial durante esse processo. E, de preferência, um segmento multiprofissional. Quisera que todas as gestantes pudessem ter um acompanhamento de uma psicóloga, de uma nutricionista, durante a gestação, para chegar ao final, para chegar ao parto, bem orientada, consciente daquilo pelo qual ela vai passar, porque com o amparo físico, nutricional, o amparo psicológico, sentimental dos familiares, com certeza o resultado final é um resultado feliz e a recuperação física, orgânica, também é evidente. E volto a salientar, a amamentação tem um papel essencial nesse processo. Não só para a saúde do bebê, mas inclusive para a gestante também. Para a gestante também. É sabido que a amamentação é um fator de proteção ao câncer de mama. Então, ademais aos aspectos estéticos, a amamentação é vida para o bebê e também para a mulher. Agnes, você destacou que durante a gestação, quando o bebê se mexe, quando a gente começa a perceber, né, as manifestações da criança ainda no útero, que é um vínculo. Eu acho que a amamentação acaba reforçando também esse vínculo, porque depois você olha para a criança, aquela relação de que eu estou alimentando essa criança, depende de mim.
A amamentação ajuda também a mulher a enfrentar melhor esse período? Com certeza. É um laço, né? Você falou, a mãe olha para o bebê, mas o bebê também olha para a mãe, né? E isso estabelece um vínculo, uma ligação entre eles dois, que até mesmo aquela linguagem, né, do bebê, que não é uma linguagem formal, mas é uma linguagem de olhares, é uma linguagem do choro, é uma linguagem de movimentação. Isso tudo ali naquele momento vai se estabelecendo muito fortemente, né? É um momento bem especial e que fortalece demais esse vínculo da mãe com o bebê, é muito importante. Qual é a preocupação que se tem nesse período, quando a mulher está grávida e depois que a criança nasce, com a depressão? A gente sabe da depressão pós-parto, que é um tipo característico dessa época, mas a depressão que já existia, a depressão que surge, que tipo de atenção tem que se ter? Eu acho que, em primeiro lugar, o diagnóstico adequado, né? A depressão é uma doença e ela tem critérios para que se tenha esse diagnóstico. Infelizmente, hoje em dia, a depressão ela é super diagnosticada e eu acredito também super tratada. Super tratada no aspecto de que, muitas vezes, recorre-se à medicação sem antes ter procurado um outro meio para suplantar aqueles sintomas que muitas vezes não fecham, inclusive, o diagnóstico. Na gestante, isso pode estar presente. A medicação ela pode ser utilizada durante o período gestacional, pode ter sua indicação. Agora, em primeiro lugar, uma análise correta, uma análise completa da gestante e do contexto que também ela está inserida. Do ponto de vista emocional, é importante que essa mulher tenha o diagnóstico certo para conseguir fazer acompanhamento, porque numa maternidade, por exemplo, quando se percebe uma gestante em depressão ou uma mãe já com bebê em depressão, um atendimento específico tem que ser oferecido também, Específico tem que ser, né? Algumas vezes, né, precisa mesmo de uma medicação, desse acompanhamento médico e o apoio, e a gente chama a família para ajudar nisso, para estar muito atento, para participar e fortalecer, e um acompanhamento profissional, né? Porque geralmente sozinha ela não tem condição de superar. São muitas transformações, muitas angústias, muitas alegrias. Sozinha, nesse momento, não vai ser fácil, é por isso que nós devemos oferecer o nosso amparo. Na família, quando for o caso, mas também amigos, sociedade, comunidade. Esse é o nosso papel sempre. Nós vamos continuar no próximo bloco conversando sobre quais são essas orientações práticas para conseguir garantir que a gestação seja o mais tranquila possível. Nossos convidados vão permanecer com a gente aqui no programa. Peço licença mais uma vez, porque nós estamos agora já nos aproximando do momento ecumênico de preces. Toda hora cheia na nossa programação, você sabe, é um instante de meditar, de rezar, de orar, como você chama, dentro da sua tradição religiosa, e preparando o nosso coração, refletindo hoje sobre a importância de lutar pela vida, de não desistir, de dizer não ao aborto, por exemplo, nós vamos trazer mais uma vez uma mensagem inspirada em Jesus, o Educador Celeste. Nós trazemos para você hoje uma passagem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Jesus caminha sobre as águas. Após a primeira multiplicação dos pães e peixes, Jesus convocou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para outra margem, enquanto ele próprio despedia a multidão. E aí nós chegamos então a esta passagem. E na quarta vigília da noite, Jesus veio ao encontro dos discípulos, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram o Cristo de Deus caminhando sobre as águas, assustaram-se e gritaram com medo: é um fantasma! Mas o divino amigo logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então lhe disse o apóstolo Pedro: Senhor, se és tu, ordena então que eu vá sobre as águas até junto de ti. E o mestre lhe respondeu: vem, Pedro. E o discípulo, descendo do barco, andou sobre as águas ao encontro do Cristo. O discípulo, porém, reparando a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor Jesus! No mesmo instante, o divino libertador, estendendo-lhe a mão, segurou-o e disse-lhe: por que duvidaste, homem de pequena fé? Subindo ambos para o barco, cessou a fúria dos ventos. Então, aqueles que estavam na embarcação se prostraram diante de Jesus, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus.
Nessa passagem, o Educador Celeste traz uma lição importante para que nós consigamos vencer os diversos desafios da vida. Não temer. Não significa não ter prudência, não ter respeito, não procurar ajuda, mas não temer, não deixar de enfrentar, não perder a coragem, não perder a disposição, não perder a fé realizante. Quantas vezes nós nos sentimos exatamente desta forma, no meio de uma tempestade ou afundando dentro dos problemas da vida. Mas é nessa hora que nós devemos atender a este mesmo chamado do Cristo, de andar sobre as águas com Ele, de enfrentar os desafios com a nossa fé realizante, com a nossa crença no Pai Celestial, mas com o nosso trabalho incansável. É assim que nós devemos sempre agir, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa família, construindo este mundo que todos nós queremos para nós e para os nossos filhos. Nós vamos agora, no momento ecumênico de preces, pedir a Deus que nos ajude a alcançar estes objetivos. Quem nos conduz é o jornalista Paiva Neto, sempre com uma mensagem fraterna, lutando pela vida, oferecendo a você e a sua família também a oportunidade de refletir sobre os assuntos da atualidade à luz da espiritualidade ecumênica. Vamos a esta mensagem de paz. São 59 anos de comunicação 100% Jesus.